É reconfortante acreditar que monstros vivem longe da civilização, escondidos em florestas, ruínas abandonadas ou lugares escondidos no meio do nada. Porque quando pensamos em um culto violento, a nossa mente imagina propriedades isoladas, estradas desertas, rituais acontecendo longe dos olhos de qualquer vizinho. Mas a história de hoje não aconteceu numa floresta. Ela aconteceu numa rua sem saída, onde tem casas alinhadas, jardins bem cuidados, crianças brincando na calçada. Um daqueles bairros tão tranquilos que parecem saído de um comercial de margarina. E atrás de uma daquelas portas existia um culto. Isso aconteceu numa pequena cidade litorânea do país de Gales chamada Kidwell. Lá, um homem manipulador, inspirado por filosofias ocultistas e distorcidas, criou não apenas um grupo de adoração, mas um verdadeiro harém de escravas. Um culto de exploração sexual e submissão mental que destruiu vidas e infâncias sob o teto de casas aparentemente perfeitas e normais. Oi pessoal, bem-vindos de volta ao Mente Cativa. Meu nome é Miriam e o caso de hoje é daqueles que nos fazem questionar e ter medo de quem são as pessoas que vivem na casa ao lado. É a história de Colleen Batley e a jornada aterrorizante de uma sobrevivente que ficou conhecida nos tribunais pelo pseudônimo de Annabelle Forrest. Colleen era um ex-guarda de segurança. Aos olhos dos vizinhos que viam ele passar na rua, ele parecia apenas um homem um pouco arrogante, controlador e esquentado que vivia em Kidwell. Ele criava cães da raça Rottweiler para vender, mas o detalhe bizarro começava aí. Ele sempre mantinha 2 cães enormes e violentos em casa para sua própria proteção pessoal. E esses cães foram batizados em homenagens a membros da antiga realeza egípcia. Esse era apenas uma pontinha do iceberg das suas obsessões. Colleen Batley era absolutamente fascinado pelo ocultismo. Mais especificamente, ele era obcecado pelos escritos de Aleister Crowley, um ocultista britânico polêmico que se autodenominava a Grande Besta e que pregava em seu infame livro da lei a máxima: faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. E Batley não agia sozinho. Impressionantemente, ele construiu uma teia de mulheres que ficaram completamente leais e fanáticas, cumprindo ordens e ajudando a recrutar e controlar outras vítimas. Entre essas mulheres estava sua própria esposa, Elaine, uma mulher que foi descrita nos julgamentos apenas como sua escrava sexual. Shelley Millar, uma outra mulher chamada Jacqueline Marlin, que acabou se tornando seu braço direito no culto. Ele recrutava vítimas novas com ameaças de morte. O terror que ele infligia era brutal. Uma das vítimas contou à justiça que foi forçada a entrar para o culto depois que Batley avisou que um assassino de aluguel iria matá-la caso ela não participasse das cerimônias. A iniciação consistia em uma longa palestra perturbadora sobre o culto e fatalmente terminava em violência sexual. Para selar a obediência e marcar quem pertencia ao grupo, Batley fazia com que elas tatuassem o olho de Horus, um símbolo egípcio, na pele. Outras vítimas também foram forçadas a carregar cruzes invertidas. Mas a parte mais sombria dessa história inteira e o que deixa o estômago embrulhado é a vida de Annabelle. Annabelle era filha biológica de Jacqueline Marlin, a mulher que eu falei que era a número 2 no comando de Batley. Quando a menina tinha apenas 7 aninhos de idade, ela foi arrancada da inocência. A própria mãe forçou a filha a ficar assistindo enquanto Jacqueline e Batley realizavam atos sexuais na sua frente. Ali, a linha de proteção materna acabou de vez. O controle desse homem sobre a família era tão doentio que as crianças não tinham escapatória. E o momento de ruptura aconteceu quando Annabelle completou 11 anos. Naquele dia, dentro da sua própria casa, Colleen Batley a violentou pela primeira vez. Para você entender o nível da destruição psicológica que aquela menina sofreu, imagina a seguinte cena relatada pela própria Annabelle. Ela tinha apenas 11 anos. Naquele dia, Annabelle estava brincando no pula-pula do quintal com a filha mais nova de Colleen e Elaine. Ela ria, pulava, sentia o vento no rosto
exatamente como qualquer outra criança inocente daquela rua silenciosa. Por alguns minutos ela pôde simplesmente ser uma menina normal. Mas depois de brincar por um tempo, Annabelle começou a sentir muito cansaço e resolveu entrar em casa para se deitar um pouco. E foi nesse momento que Colin aproveitou para abusar dela pela primeira vez. E o que torna essa cena tão perturbadora é justamente essa transição doentia. Em questão de minutos, ela saiu da luz do sol, das risadas e da inocência de uma brincadeira infantil para a escuridão absoluta do que acontecia dentro daquela casa. Ela não tinha o direito nem de ser criança por alguns minutos de paz. Depois daquilo, Annabelle pensou em pedir ajuda. Na cabeça daquela menina não existia nenhum adulto seguro. A própria mãe estava completamente obcecada por Colin. Elaine era a esposa dele, e ela já não sabia mais em quem podia confiar. Então, mesmo com dor, Annabelle se levantou da cama, fingiu que nada tinha acontecido e tentou seguir a vida. Mas aquilo não foi um episódio isolado. Os abusos rapidamente se transformaram em rotina. Se ela tentasse resistir, a lavagem cerebral e o pânico entravam em ação. Batley gritava com ela, usando literatura satânica, dizendo que os deuses iriam puni-la se ela desobedecesse, e que ela iria apodrecer e queimar no inferno se não fizesse exatamente o que ele mandava. E o mais desolador disso tudo, Jacqueline, a mãe de Annabelle, não levantou um dedo para defendê-la. Pelo contrário, com o passar do tempo, Jacqueline passou a participar das sessões de abuso contra a própria filha, chegando até a gravar as violências em vídeo. A figura que deveria dar amor foi a quem empurrou a menina para o precipício. A partir desse momento, Annabelle passou a viver a vida dupla mais traumática que alguém poderia imaginar. De dia, ela vestia a roupa da escola, ia para a sala de aula, fingia ser uma garotinha galesa completamente normal, escondendo o pesadelo atrás de um sorriso triste. Mas à noite, a casa de cul-de-sac se fechava e ela voltava a ser a prisioneira e escrava sexual. O fardo psicológico quase a destruiu. Em um determinado momento da adolescência, a dor era tanta que Annabelle tentou tirar a própria vida. Mas ela sobreviveu e continuou aprisionada. Durante toda a sua juventude, os abusos não pararam, e a rede do culto continuou crescendo na surdina, organizando orgias satânicas forçadas e aliciando mais menores na cidade. E no meio dessa teia de horrores tem um detalhe que é simplesmente de partir o coração, porque escancara o nível de absurdo de traição familiar que rolava ali dentro. Uma sobrinha deles, filha da irmã de Elaine, foi morar com um casal. O motivo? Ela estava desesperada fugindo de um padrasto que abusava sexualmente na própria casa. Imagine o desespero psicológico dessa garota. Ela pediu socorro, arrumou as coisas e foi para a casa dos tios no cul-de-sac, achando que lá encontraria proteção, amor e um porto seguro. Só que ela não fazia a menor ideia do que a esperava. Ela achou que estava fugindo de um monstro, mas acabou caindo direto na toca do lobo. Em vez de ser acolhida e protegida pela própria tia de sangue, ela foi entregue de bandeja para Colin Batley. Ela foi rapidamente engolida pela seita, sofrendo novos abusos e sendo submetida à mesma violência brutal que as outras mulheres. O trauma dela não gerou um pingo de empatia na Elaine. Serviu apenas como uma porta aberta para Batley moldar e recrutar mais uma escrava para seu harém doente. A máscara de líder de todo-poderoso de Colin Batley começou a rachar em fevereiro de 2008, e o motivo foi uma tragédia dentro da própria casa. O filho dele, um jovem chamado Damian, foi encontrado morto, enforcado no quarto. No primeiro momento, todos acharam que ele tinha tirado a própria vida. Nesse dia, Colin e Elaine lamentaram e choraram, mas no dia seguinte ele se recompôs e disse que já sabia que Damian iria atentar contra si. Mas as investigações da morte mostraram que, na verdade, era o que Damian tinha morrido de forma acidental, ou gravar um jogo doentio de asfixia no celular. E no dia do enterro, Batley estava lá, rindo e fazendo piadas com as pessoas, sem demonstrar a menor dor. Mas o que marcou Annabelle não foi só a frieza dele. Batley passava a vida fazendo lavagem cerebral e dizendo que ele era um mestre do oculto, e que os deuses lhe contavam todos os segredos. E ela pensou, espera aí,
Se ele é assim tão poderoso, como é que ele não fazia a menor ideia do que o próprio filho andava fazendo no quarto do lado? E como é que ele se enganou sobre a morte de Damian? Ali, a semente da dúvida foi plantada, e ela começou a perceber que ele não tinha ligação nenhuma com o sobrenatural. Ele era só um manipulador sádico. Até que, quando Annabelle estava com 17 anos, um evento virou sua vida de cabeça para baixo. Ela engravidou de Colin Batley. Em fevereiro de 2008, nasceu a bebê chamada Emily, e foi só então, ao olhar para aquele bebezinho inocente nos braços, que Annabelle encontrou o que Batley tinha roubado dela há muito tempo: esperança. E mais do que esperança, um instinto de lutar. Ela sentiu que jamais permitiria que Emily crescesse dentro daquele hospício, sofrendo a mesma lavagem cerebral e sendo a próxima vítima. Mas o fundo do poço de Batley ainda não tinha chegado, mostrando que ele não tinha limites. Quando a bebê Emily completou 3 meses de vida, ele obrigou Annabelle a se prostituir. E você deve se perguntar por que ele fez isso. A resposta é uma simples mistura nojenta de ganância e ocultismo. Usando os delírios satânicos, Batley fazia uma lavagem cerebral nas mulheres do culto. Ele dizia que o sexo submisso com inúmeros homens era um ato sagrado, convencendo essas mulheres de que, ao fazerem isso, elas se tornariam mulheres escarlates, verdadeiras sacerdotisas ou figuras divinas do ocultismo. Mas isso, na realidade, era apenas uma desculpa para ele ganhar dinheiro. Com o resultado dessa crueldade que Annabelle estima ter sido forçada a ter relações com mais de 1.800 homens nas ruas e estradas, 1.800 vezes que ela teve seu corpo vendido, e cada centavo, cada moeda desse pesadelo ia direto para os bolsos de Batley para financiar o culto. Nessa altura, com todo esse pesadelo nas ruas, Annabelle já não era mais a mesma garota de antes. Aquela semente de dúvida que tinha sido plantada lá atrás com a morte de Damian tinha crescido. O nascimento da filha trouxe uma faísca de lucidez e ela já não acreditava cegamente nos supostos poderes mágicos de Batley. Ela só estava suportando os abusos para ganhar tempo. Ela pensou o seguinte: se ele realmente é tão poderoso, se ele lê mentes, os deuses contam tudo para ele, como ele diz, então ele vai saber onde eu escondo o dinheiro. E foi o que ela fez. Aos poucos, Annabelle começou a guardar secretamente pequenas quantias do dinheiro que ela fazia nas ruas, escondendo as notas em lugares que ele não via. Toda vez que ela escondia uma nota, o coração acelerava. Ela esperava a fúria dele, esperava que ele a desmascarasse a qualquer momento e que o castigo divino cairia sobre ela. Mas os dias foram passando e sabe o que aconteceu? Absolutamente nada. Batley não fazia a menor ideia de que ela estava guardando aquele dinheiro. A ilusão quebrou-se de vez. Ela agora tinha certeza absoluta. Se ele não conseguia ver um maço de notas escondido debaixo do próprio teto, ele também não conseguiria impedi-la de fugir. Ela percebeu que Colin Batley não era um mestre do oculto. Ele não tinha superpoderes e nem onisciência, nem ligação com os deuses ou demônios. Ele era só um homem humano, sádico, mentiroso e comum. Essa descoberta deu a ela a coragem que faltava. Então, com as economias que escondeu e o plano traçado em silêncio absoluto, em maio de 2009, no meio da madrugada escura, Annabelle juntou suas coisas, pegou a filha Emily no colo e escapou daquela casa. Ela conseguiu chegar a parentes seguros e, com a coragem que guardou durante toda a sua vida, foi até a polícia e entregou todo o esquema. As investigações desabaram sobre a rua pacata de Kidwell. A polícia estourou as casas, apreendeu fotos, diários, materiais de Crowley, vídeos perturbadores e a fachada do tal sacerdote supremo desabou de uma vez por todas. O julgamento explodiu na mídia em 2011. E Batley, mantendo a pose manipuladora de sempre, ele negou tudo. Jurou que não existia culto nenhum e que as acusações eram uma fantasia de Annabelle. Mas o castelo de cartas dele desmoronou, porque Annabelle não estava mais sozinha. A coragem dela foi a faísca para que outras vítimas quebrassem o silêncio. Durante o julgamento, pelo menos outras 5 pessoas sentaram na cadeira das testemunhas e encararam o monstro. O tribunal ouviu o choro de uma adolescente de 15 anos contando como ela era compartilhada como um brinquedo entre os membros.
ouviu o relato de uma garota que foi abusada aos 11 anos e disse ao juiz: fazer sexo com ele era um teste. Ele dizia que se eu não passasse, eu seria mandada para o abismo. E até um homem adulto teve coragem de testemunhar, contando que Batley também o abusou quando ele era apenas um garotinho. As provas estavam lá, escancaradas, e o testemunho de todas essas vítimas juntas foi esmagador. O júri considerou Colin Batley culpado de 35 crimes terríveis, englobando dezenas de estupros, aliciamento, abusos de menores e cafetinagem. Na hora da sentença, o juiz olhou firme para Batley, que na época tinha 48 anos, e disparou: você pode nunca mais ser solto. Ele recebeu uma sentença indeterminada para proteção pública, com um aviso claro de que só poderia tentar qualquer tipo de recurso depois de amargar 11 longos anos atrás das grades no mínimo. Sua número 2 e a mãe biológica de Annabelle, Jacqueline Marlin, pegou 12 anos pela sua cumplicidade diabólica. A esposa, Elaine, pegou 8 anos. Shelley Millar pegou 5 anos. E um homem associado chamado Vincent Barden pegou 3 anos de prisão. Depois que isso passou, Annabelle até adotou esse pseudônimo para sua segurança e lançou um livro contando tudo, chamado O Diabo na Porta de Casa. Ela construiu uma família linda junto com a filha Emily e um companheiro, tentando apagar o passado sombrio. O caso do cul-de-sac deixa claro que monstros piores não usam capas pretas em montanhas desertas. Eles dão um bom dia no portão do lado. Eles usam dogmas, sejam religiosos como vimos no caso do Papa Pilgrim, ou ocultistas e satânicos como Batley, para colocar correntes invisíveis em quem está por perto. E provam que a maior das traições vem de onde a gente menos espera. E para quem está se perguntando onde é que essa gente toda está hoje em dia, prepare-se, porque o desfecho do sistema de justiça costuma revoltar a gente sempre um pouco. A Jacqueline, que era a mãe biológica de Annabelle, esposa Elaine e a Shelley, todas elas já cumpriram suas penas de prisão e foram libertadas há bastante tempo. Com o tempo, o caso foi um escândalo no Reino Unido e os rostos delas saíram em todos os jornais. Elas desapareceram completamente do mapa e hoje vivem na obscuridade. Quanto ao líder, o Colin Batley, bem, ele apanhou aquela pena pesada que eu falei. Mas acreditem ou não, em março de 2025, o Conselho de Liberdade Condicional britânico reviu o caso dele. Eles alegaram que ele teve um comportamento exemplar e fez uns cursos na prisão. E qual foi a recomendação? Que ele fosse transferido para um regime prisional semiaberto. Ou seja, um sítio com muito mais liberdade. Um tapa na cara das sobreviventes e da comunidade de Kidwell. Mas no meio de tanta escuridão e injustiça, temos um final feliz. Annabelle e sua filha Emily conseguiram dar a volta por cima. A justiça britânica deu a elas o direito ao anonimato vitalício. Por isso, Annabelle Forrest é apenas um nome fictício. Hoje em dia, ela vive em paz no interior e construiu uma nova família, e até escreveu seu livro para ajudar e encorajar outras pessoas a ganharem coragem para fugir de abusos. Ela provou que é possível sobreviver ao inferno e recomeçar, porque o cárcere privado termina quando a polícia chega. Mas a lavagem cerebral é um labirinto que a vítima pode passar anos tentando atravessar. Gente, falei que contar casos que envolvem crianças é difícil. Ainda mais como mãe, a gente se pergunta como que uma mulher dessas é capaz de ver a filha sofrendo e achar que tá tudo ok. Agora, conta pra mim o que você achou. Você já conhecia o pesadelo vivido pela Annabelle em Kidwell? O que você acha dessas leis que afrouxam a pena em prisões abertas? Respondam aí pra mim nos comentários. Curte, comenta muito, compartilha e não deixa de me seguir. Tchau!